Fala, entusiasta, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai analisar os resultados do segundo trimestre da PRIO, a antiga PetroRio. A empresa apresentou números mistos, que no curto prazo está muito desafiador, mas a execução da tese de crescimento segue firme. Vamos ver o que os números estão mostrando, campo a campo, além dos destaques financeiros e os riscos para o investidor. Vamos deixar de conversa e vamos direto ao ponto. No trimestre, a Prio registrou uma receita de 508 milhões de dólares, um EBITDA ajustado de 276 milhões de dólares e um lucro líquido de 154 milhões. Apesar disso, os números vieram mais fracos em relação ao segundo tri de 2024, por conta da queda do preço do Brent e da menor produção em alguns ativos, mas vale destacar o recorde histórico de produção em junho, com 123 mil barris por dia. Aqui a gente percebe os principais impactos operacionais. No campo frade, a produção caiu 51% versus 2024, segundo trimestre, devido à parada programada e falha na compressão de gás. Já no campo polvo e tubarão-martelo, a queda foi de 27% versus o segundo trimestre de 2024, mas a recuperação em junho após o workovers. No campo Albacora Leste, uma alta de 22% na produção versus o primeiro trimestre de 2025, uma eficiência recorde de 97,2% em julho. E no campo Peregrino, a produção estável em 39,2 mil barris por dia, já respondendo por 41% da receita. O ponto de atenção é o lifting cost, que subiu 81%, puxado principalmente pelo campo de Peregrino e menor produção em frade. Nos resultados financeiros, a receita caiu 30% versus o segundo trimestre de 2024, um reflexo da queda de 22% no Brent do petróleo e maior peso de Peregrino, que tem desconto maior no barril. O EBITDA ajustado caiu quase pela metade, 49% no ano passado, já o lucro líquido foi de 154 milhões de dólares, uma queda de 44%, ou seja, a empresa segue lucrativa, mas o trimestre foi claramente pressionado pelo Brent mais baixo e pelo mix de produção. Na estrutura de capital, a dívida líquida subiu 328 milhões no trimestre, explicada por um capex em Wahoo e Peregrino, pagamento da aquisição de 10% de Peregrino e recompra de ações. A alavancagem ainda está controlada, mas esse aumento no endividamento precisa ser monitorado, especialmente porque o lifting cost subiu e a margem caiu. Bom, a Prio está cotada nesse momento a 37,70. É uma variação negativa de 20% no último ano, mas ela chegou a ser cotada aí, ó, começo do ano a 34 e pouco, então sempre tem essas oscilações. O preço sobre lucro 3,17, um PVP de 1,28 e não paga proventos, tendo em vista que ela é uma empresa de crescimento. Ela investe bastante em comprar novos campos. Preço justo de Benjamin Graham 88,10 e na metodologia de Bazin não tem porque ela não paga provento. E alguns números muito interessantes aqui que eu gosto da Prio é a questão do ROI, ó, um ROI de 40,45, uma dívida sobre EBITDA de apenas 2,32, não é tão grande. E olha só o CAGR da receita dela, 50% nos últimos 5 anos e dos lucros de 87%. Então ela cresce muito, tanto as receitas como os lucros. Então, pessoal, olhando para frente, a tese da Prio ainda segue intacta. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Estude bem direitinho, analise que é o seu dinheiro que está em risco. Aqui é apenas falando o meu ponto de vista. Tem alguns pontos. Por exemplo, o desenvolvimento do Arro com o primeiro óleo previsto para os próximos trimestres, integração total do Peregrino até o final de 2026. Lembrando, pessoal, que o campo do Peregrino ele está paralisado aqui de 3 a 6 semanas para alguns ajustes necessários. Então, assim, não é culpa da Prio isso aí, porque o campo do Peregrino ela ainda não é a operadora, ela comprou o restante, mas só a partir de 2026 que vai ser mesmo ela que vai operar o campo. A disciplina na execução, algo que sempre foi um ponto forte da companhia. Mas no curto prazo, os números podem seguir pressionados. O Brent mais fraco, lift cost alto e maior alavancagem. É aquele clássico caso para quem pensa no longo prazo. A Prio segue muito interessante, mas o investidor precisa estar preparado para a volatilidade nos resultados. Lembre-se, pessoal, que é uma empresa de petróleo. Como Petrobras, como Bravo, várias outras empresas de petróleo são muito voláteis, como Vale.
Então, assim, commodity é assim mesmo. E o petróleo ele é bem mais complexo, porque pode ter uma guerra ali pela Rússia, pela região ali asiática. Então, assim, é bem complexo mesmo. Mas, para finalizar, o segundo trimestre de 2025 da Prio foi fraco em termos de resultado financeiro, mas trouxe avanços importantes na execução da tese. A empresa continua crescendo via aquisições, aumentando a eficiência e preparando terreno. Mas agora eu quero saber de você, vale a pena aproveitar a queda e reforçar a posição na Prio? Ou é melhor esperar mais clareza nos números? Deixa aqui os comentários. Vamos fazer aquele debate saudável, né, pessoal? E antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, ativa o sininho para você nunca perder nada. Eu sempre estou trazendo aqui a minha perspectiva de várias empresas aí da bolsa e sempre estou postando aqui no canal.